tudo bem? Hoje nós viemos aqui no programa Pontuando Especial falar de um assunto diferente da regularidade do que nós falamos aqui. A gente troca muito de assunto, né? Cada hora a gente está para um lado, sempre tentando trazer alguma informação interessante, seja na área de filosofia, saúde, e hoje nós estamos num setor que tem a ver com moradia, tem a ver com pessoas, tem a ver com substrato de população, com as populações, né? E eu vou passar a uma leitura, vocês vão ver aqui uma leitura muito interessante, que é a seguinte: nós vamos falar do censo de 2022, que se refere às favelas no Brasil, tá? Então vamos começar aqui do início. É uma produção de conteúdo do Outras Palavras, e o título dele é O Censo de 2022 e as Favelas no Brasil. O Wiki Favelas explica: organizados de forma não asséptica, os territórios periféricos penam para entrar no recenseamento. Os agentes do IBGE não os conhecem. As comunidades tentam auxiliá-los. Veja também quais são as 20 maiores quebradas do país. Então, isso aí é uma instrução do texto, logo após o título, do site Outras Palavras, que eu costumo sempre trazer publicações aqui para ele, seja no meu portal Vai Ali, republicando, seja fazendo aqui um vídeo. E eu achei interessante fazer esse vídeo referente a esse assunto, que, de certa forma, sai um pouco dos nossos vídeos habituais, que normalmente ligados à filosofia, ciência, entre outras coisas, mas porque o tema me pareceu interessante, né? E eu vou passar a leitura do texto aqui. O texto é de Kaique Azael. Desculpa aí que eu preciso de aproximar, né, para poder ler. Então vamos lá. Começando. Quantas pessoas moram em favelas no Brasil? Qual estado possui as maiores favelas? Como são as realidades em cada território? Talvez a gente esteja próximo de conseguir responder algumas perguntas sobre a realidade das favelas no Brasil com mais embasamento. Agora, desculpa, desde 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, está nas ruas coletando dados para atualização do censo, que deveria ter sido realizado em 2020, mas, em função do acontecimento mundial sanitário do ano de 2020, vou evitar falar o nome, né? E do corte de verbas por parte do governo anterior a esse de 2023, agora em diante, isso foi adiado. O censo é um dos maiores e mais importantes esforços do Estado brasileiro para conhecer sua população na diversidade que a constitui e, a partir disso, produzir políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida dos diferentes segmentos sociais. Mas o que isso tem a ver com as favelas do Brasil? E de que maneira o censo, ou de que maneiras o censo pode contribuir com a melhoria da qualidade de vida nesses territórios? Primeiro, é preciso ter em conta a definição de favela pelo IBGE, como sendo o IBGE define como um aglomerado subnormal. Aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, com carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. Bom, eu não preciso de ficar definindo isso aí, isso aqui são palavras técnicas lá do IBGE, mas eu não preciso ficar definindo isso aí para você saber ou ter noção de que é uma favela. Né? Nos grandes centros urbanos você tem esses aglomerados e você os tem também em cidades de porte grande, que não sejam grandes metrópoles, mas você os tem. E todo aglomerado irregular, né, urbanisticamente falando, ele evolui para o
para uma favela porque ele tem baixa assistência pública, né? E as pessoas não têm título de propriedade, as construções são feitas de maneira até perigosa, né, irregular, em terrenos públicos ou privados, e às vezes pega um edifício inteiro e aquilo ali vira uma favela devido à precariedade, às vezes não tem água, não tem assistência, não conseguem o mínimo de condições sanitárias, etc. Bom, então você já conhece isso. Privilegia, pois, critérios negativos ligados à titularidade e propriedade, conforme eu falei, à irregularidade da ocupação, à irregularidade urbanística e à carência de serviços públicos, né? Mais ou menos eu disse aí em outras palavras. Em pesquisa realizada junto às prefeituras, a pesquisa de informações básicas municipais, que é chamada MUNIC-IBGE, voltada para levantar informações relativas aos instrumentos de gestão municipal, mostra que as prefeituras, apesar de seguirem a caracterização adotada pelo Instituto, adicionaram outros critérios relativos às características ambientais, como localização em áreas de risco e socioeconômicas e rendimento familiar. Então, as prefeituras observam isso, até porque algumas favelas estão em lugares perigosos. Haja vista aí o que acontece quando regimes de chuva se é forte ou sistemático, ou até a gente tem aí um fenômeno qualquer de um dia, 2 dias, 3 dias de chuvas fortes, essas encostas, essas construções nessas encostas ou nas margens de rios e etc., são extremamente vulneráveis, né? E as prefeituras, obviamente, se observam isso. E tem a questão do rendimento familiar também, muito subemprego ali. Quando não tem emprego algum, as pessoas vendem, de alguma forma, alguma coisa para a sua sobrevivência. Em alguns momentos tem questões criminais associadas a esses territórios, mas não necessariamente. E nós não estamos falando disso, nós estamos falando de favelas, né? As construções urbanísticas irregulares. Então, vamos seguir o texto. Esses critérios se aproximam da definição dada pela ONU, Habitat, para assentamentos informais, que destaca a falta de direito ao certificado de posse do terreno, áreas inadequadas do ponto de vista de um conjunto de riscos, precariedade, pelo menos um dos serviços públicos essenciais, precariedade dos materiais de construção e discordância de códigos urbanísticos, número de moradores por cômodo e etc, etc. Ele cita aqui uma publicação que é a publicação de Costa e Nascimento, 2005, Catalá e do Carmo, de 2021, quer dizer, 2 publicações. Bom, então, seguindo o texto aí, porque o texto tem palavras que definem, embora com uma certa técnica, mais tecnicista, porém, fácil da gente entender e melhores do que as minhas palavras, que eu não consigo caracterizar exatamente o que eu quero falar. Por quê? Porque se o IBGE conhece pouco isso, eu muito menos. Eu sei de ver, você sabe de ver, né? Saber que aquilo é inadequado, quando está chovendo muito, vai cair em costa, vai subir água, vai jogar, se for palafita, vai jogar no chão. As pessoas têm questões sanitárias ali de esgoto e de acesso à água potável inadequadas também. E tem passado programas aí nas TVs mostrando, e na própria internet, mostrando uma diferença com relação a isso aí. Então, a gente vê que são realmente questões problemáticas, né? Voltando ao texto aqui. Bom, o que se constata é que não há isenção nas definições, cada uma delas se insere em um contexto e destaca elementos comuns como a informalidade e a precariedade dos serviços, mas também dão ênfases distintas em relação à ocupação irregular, ao direito ao risco, à qualidade da moradia. Tanto lideranças de favelas quanto estudiosos da área urbana questionam o privilégio dado a critérios como irregularidade da ocupação e inadequação aos padrões urbanísticos, tendo em conta que são exatamente esses critérios que colocam as favelas e suas populações no âmbito da informalidade e dos ilegalismos. Ele cita aqui mais um autor, Rolnick, 2015, né? Ele está se baseando em matéria científica. Destacam-se, por outro lado,
o processo de criação de espaços urbanos por meio de autoconstrução, que na maior parte das vezes se faz coletivamente por meio de mutirões. Isso é tranquilo, né? Nós conhecemos isso, né? A discussão sobre critérios é fundamental, pois são eles que orientam a coleta de informações e dados que vão ser a base para a formulação de políticas públicas, obviamente. Depois de atravessarmos um período crítico no qual foram cortados recursos orçamentários e postergada a realização do censo, estamos em vias de finalizar a coleta de dados comunitários, aliás, censitários, né, do censo. O Estado brasileiro assume como uma das tarefas prioritárias no novo ciclo democrático que se abre este ano agora, após a eleição do presidente atual, o enfrentamento das graves desigualdades sociais e a construção de políticas públicas para a efetivação da dignidade humana. Isso é uma discussão presente neste momento. E um dos pontos centrais que mobiliza o governo desde a campanha eleitoral do ano passado é a discussão sobre acesso à alimentação, educação, saúde, emprego e renda. Em todos esses casos, a intervenção política do poder se dá a partir da criação ou fomento a políticas públicas, como, por exemplo, Fome Zero, o Bolsa Família, o Programa Mais Médicos e a melhoria e ampliação de creches e escolas, né? Mas nenhuma política pública nasce sem um conhecimento profundo dos grupos sociais que ela pretende atingir ou estará fadada ao fracasso. Obviamente, né, o governo tem que ter uma base sobre a qual raciocinar, até para poder prometer. E se promete, tem que ter base de conhecimento para poder tentar cumprir. O processo da elaboração de políticas públicas deve sempre partir de um qualificado diagnóstico da realidade concreta sobre a qual intervirá, e nesse sentido o censo é um esforço precioso, que não responde à totalidade das perguntas sobre a vida social, mas pode ajudar a formular as perguntas complementares corretas para instigar a ação de um Estado ou do Estado. É olhando o censo que podemos entender como está distribuída a escolarização formal pelo país, como a renda varia de acordo com aspectos de gênero, raça e território, como o saneamento básico está distribuído e tantas outras questões fundamentais relativas às populações. Há uma engenharia complexa quando falamos da realização do censo nas favelas. Uma primeira questão diz respeito ao processo histórico de formação desses territórios, que comumente não são vistos como regulares nos espaços das instituições. Obviamente, eles não são, né? Suas ruas, praças, vielas, becos, ladeiras e esquinas não existem nos mapas oficiais. É verdade. Se o trabalho dos recenseadores é de visitar domicílios reais, como visitar os locais que não existem no sentido literal e no sentido figurado para o poder público. Ou seja, como que você visita um lugar que não consta no mapa, mas que existe, e como que você o visita se ele não está formalizado? Isso é uma engenharia, né? Como é que, porque isso é um detalhamento técnico, né? Como é que você vai saber que área, onde que estão as moradias, quantas que estão ali, né? Como é que você vai ter acesso àquele local, a quem que você vai fazer perguntas? Isso tem que estar numa planilha, que senão você não tem um mapeamento para poder chegar com as respostas. Então, existe uma engenharia. O percurso dificultado dos recenseadores não os impede de buscar, ainda bem, batendo de porta em porta as respostas. E eles próprios possivelmente fariam os mapas, ou estariam dentro de mapas ainda que precários. Mesmo assim, a arquitetura das favelas não é tão linear e não se organiza de forma seriada e asséptica como é no asfalto, né? Porque ali tem um código de obra, tem um código de construção, ditado pela prefeitura, está dentro de um planejamento urbano, mais ou menos. A favela não está, né? A favela é irregular. A favela, ela é uma contingência da nossa vida. A irregularidade dela não é culpa de quem a faz.
ou de quem está nela, construindo e fazendo com que ela se amplie. Isso aí é um problema social, né? Será que nós podemos tomar conta disso aí? Será que nós podemos fazer alguma coisa por isso? É o estudo do governo. Então, mesmo assim, a arquitetura das favelas não é tão linear e não se organiza de forma seriada e asséptica como nós falamos. Sim, a mesma casa pode ter uma divisão como outra casa nos fundos e as lajes, que são espaços importantes na arquitetura das favelas. Podem fazer germinar o lar de filhos que casaram, uma kitnet para locação e para fins de renda extra num pequeno negócio. Isso é fato, né? O mesmo espaço pode compreender não só moradia, mas espaço de trabalho e sustento. A maioria das vezes isso é verdade. É dar um nó na cabeça dos analistas. É realmente de dar nó. A falta de endereços oficiais dificulta muito o trabalho. A palavra oficial foi o que estava faltando eu falar antes. Como existe essa irregularidade, o setor público não tem a oficialidade desses dados. Então, o recenseador ele fica perdido, mas ele isso não o impede de buscar. Muito bem. Então, é de dar um nó na cabeça dos analistas. A falta dos endereços oficiais dificulta muito o trabalho, que busca um universo estável e asséptico, mas não inviabiliza a realização do censo, graças aos esforços dos recenseadores. Por essa razão, grupos de pesquisadores e moradores de favela têm se dedicado à construção de cartografias, sistemas de georreferenciamento que permitem a construção de mapa das favelas. Olha só que coisa interessante, né? Os moradores, identificando pontos importantes para a população residente. Claro, eles querem ser assistidos, então eles fazem a parte deles, ou a parte que eles conseguem, né? E identificando pontos importantes para a população residente. Todos os esforços para trazer as favelas e periferia para mapas das cidades são fundamentais para dar visibilidade às necessidades e demandas das suas populações, bem como para participar da partilha dos recursos públicos. Eles têm que estar visíveis, então eles se tornam visíveis. No entanto, apenas o censo cobre toda a população em território nacional, e sendo realizado periodicamente, permite comparações e observação de mudanças e tendências. Se você não faz o censo, você não tem esses dados, ok? Em 2023, esse ano agora, diante da baixa coleta de dados nos territórios de favela, diferentes estratégias têm sido adotadas na atualidade, né, em 2023, pelo IBGE. Como a produção de dados sobre ou pelas favelas não é um esforço novo, né? Dois exemplos recentes. A realização de um censo entre moradores no conjunto da favela da Maré, impulsionado pela ONG Redes da Maré. 2. O mapeamento que aconteceu durante a crise sanitária, quando as favelas, mais uma vez, viabilizaram sua capacidade de produção de dados com a produção de painéis comunitários para mapear a incidência do vírus, né, da doença, em seus territórios. A realidade é que há iniciativas locais e nacionais que podem contribuir para o enfrentamento desse desafio. Uma delas, no Rio de Janeiro, é a parceria entre o IBGE e o Instituto Pereira Passos, que comandou um projeto chamado Territórios Sociais e possui larga experiência em mapeamento e diálogo com as favelas da cidade. Eu fico feliz de ler isso e por isso que passo isso para vocês, né? Vamos pensar juntos aí, porque nós que estamos aqui, de repente eu particularmente, ou vocês todos, somos pessoas que estamos bem acomodadas na situação que nós estamos. E se verem as favelas, se veem moradores de rua, muitas pessoas que estão pelas ruas, às vezes, são oriundas de alguma favela, elas nem voltam para casa, às vezes, por questão de condução, dormem ali mesmo, para poder ter seu sustento e vão para casa, ou suas casas em favelas, ou em construções irregulares, em algum momento da semana, sei lá quando, e às vezes até de cidades diferentes, próximas, na região. Então, olha só, a vida dessas pessoas é muito dificultada, e se a gente vê essas pessoas com o mesmo olhar que nós temos para as nossas necessidades, você vê que você não consegue se imaginar na posição deles.
E o que é pior, a gente tem mania de falar assim, pô, por que esses caras não fazem isso, não fazem aquilo? Primeiro, eles não têm a consciência que você tem, às vezes não têm aprofundamento. Esses movimentos sociais, entre eles próprios, que os tornam mais visíveis, e eles querem isso, às vezes fazem com que eles aprofundem um pouco mais de cultura e absorvam capacidade de reivindicar, como o direito que eles têm, né? A segunda iniciativa de caráter mais nacionalizado é o projeto chamado Favela no Mapa, um esforço conjunto do governo federal, do Instituto Data Favela e da Central Única das Favelas, o CUFA, CUFA, para intensificar o trabalho de recenseadores nessas localidades. A meta do projeto é atingir 5.000 favelas distribuídas em 500 cidades pelo país. Segundo o IBGE, a ideia é que líderes comunitários dessas localidades sirvam de guias e ajudem a sensibilizar os moradores quanto à importância do censo demográfico. O projeto foi lançado em março agora de 2023, com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, na favela de Heliópolis, em São Paulo, e tem abrangência nos estados da Bahia, de Goiás, do Pará, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santa Catarina. Outra questão que tem sido encontrada como um ponto de dificuldades é a desinformação. Uma das grandes armas do obscurantismo, com o seu exército propagador de notícias falsas, ela produz confusões, medo e insegurança nas favelas e nas periferias. Muitas pessoas olham para esse processo como uma ameaça aos eventuais recursos assistenciais que são recebidos, por exemplo, o desligamento do Bolsa Família, ele faz aqui entre parênteses. Olha, é uma ameaça, né? Claro, a pessoa tem medo de perder. E os recursos assistenciais, eles são necessários, né? Talvez as pessoas não tenham noção de que quando uma pessoa da favela vem para a cidade, tenta vender alguma coisa ou ganhar algum capital, estou falando de maneira honesta, mas de alguma forma que ele ganha o capital dele, ele consome, o mínimo recurso que ele tem, ele faz um consumo, ele paga imposto. Esse imposto, esses valores, é uma parte do orçamento. E do orçamento saem as várias assistências, a saúde, a educação, assistência social e outras coisas que o governo tem que pagar. Então, minimamente, essas pessoas contribuem no orçamento. Elas estão inseridas dentro de uma sociedade, elas fazem jus a uma assistência. Se elas não fizessem jus financeiramente, elas fariam jus como pessoas humanas. Então, esse olhar é importante. Só que a gente tem que estar tecnicamente preparado, o governo tem que estar. Muitas pessoas olham para esse processo como uma ameaça aos eventuais recursos assistenciais que são recebidos, por exemplo, desligamento de Bolsa Família. Em 2023, a pesquisa Data Favela revelou que há mais de 10.000 favelas espalhadas pelo Brasil. Olha bem, o recenseamento está pensando em 5.000 favelas, mas a pesquisa Data Favela já falou em 10.000. Então, esse projeto tem que ser ampliado. Se somadas, produziriam o terceiro maior estado em número de habitantes, com movimentações financeiras de mais de 200 bilhões de reais, valor crescente em relação aos últimos anos. Olha isso. Os dados do Data Favela revelavam que, nos últimos 10 anos, o número de favelas espalhadas pelo Brasil dobrou. Renato Meirelles, que é o fundador do Instituto e responsável por essa pesquisa, compreende que a favela é a expressão demográfica das desigualdades sociais. Desigualdade porque essas pessoas participam do orçamento e são mal condicionadas e mal assistidas. Certo? E explica, a partir disso, o crescimento tão significativo na última década. As condições de vida da população brasileira têm piorado. As reformas regressivas, por exemplo, como a reforma trabalhista de Michel Temer, arrastam a população para um mercado informal de emprego ou para um desemprego, trazem de volta a fome para a vida de mais famílias e aumentam a procura por espaços de moradia em territórios e favelas. Quer dizer, as favelas estão crescendo porque algumas pessoas que tinham algum tipo de status social caíram. E contribuem com bilhões no orçamento.
É nesse cenário que precisamos produzir políticas públicas para a garantia de dignidade humana, não apenas porque eles participam financeiramente. O Censo 2022, cujas últimas ações de mapeamento acontecem até o dia 28 de maio em territórios indígenas, tem previsão de entregar à sociedade, nos próximos meses, um diagnóstico de como está o Brasil. Daqui para frente, as ações do governo e da sociedade civil ganham 1,0 para suas intervenções. Rezemos e torçamos para isso. O Dicionário de Favelas Marielle Franco está atento aos dados coletados pelo Censo 2022 e aberto para contribuir com a divulgação de conhecimentos e histórias das favelas e periferias do Brasil e do mundo. Parte desse esforço envolve o estímulo à criação de verbetes com dados sobre os territórios mapeados pelo IBGE. Nos verbetes podemos encontrar não apenas os dados coletados pelo Estado, mas também histórias e memória de moradores, ativistas, pesquisadores, imagens, vídeos, reportagens, mapas e uma série de outros conteúdos que nos ajudam a conhecer e preservar a memória da favela do Brasil, no Brasil. Para saber quais são as 20 maiores favelas do Brasil, acesse o verbete disponível na íntegra no Dicionário de Favelas Marielle Franco. Ele deixa um link lá para nós clicarmos. E aqui ele faz uma lista das maiores favelas do Brasil, obviamente que eu não vou ler, né? Mas se você for lá no Outras Palavras e procurar esse título, você vai encontrar todas essas dicas. A nossa visita aqui é uma visita informal e rápida, mas vamos ler aqui. O Censo de 2022 indicou para a população brasileira uma reorganização de ranking de maiores favelas do Brasil. Há décadas, a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ocupava topo da lista, sendo a maior do Brasil e também uma das favelas mais conhecidas do mundo. Contudo, dados preliminares divulgados pelo Censo de 2022 indicam que a favela Sol Nascente do Distrito Federal ultrapassou a marca da favela carioca e hoje é a maior do país em número de domicílios. A pesquisa indica não apenas que a favela do Distrito Federal cresceu em termos populacionais, mas que a Rocinha teria diminuído, de acordo com a reportagem de Luciane Carneiro, no Valor Econômico. Tá? Então, ele está citando aqui a reportagem. E localizada a 35 quilômetros de Brasília, até recentemente parte de Ceilândia, a favela tinha em 2022 87.184 habitantes. Gente, é maior que muita cidade que tem por aí. O que significa um aumento de 29,7% frente aos 56.483 registrados no censo de 2010. No caso da Rocinha, a população constatada pelo censo de 2022 foi de 67.199 pessoas, 2,8% abaixo da registrada em 2010. O decréscimo foi pequeno, infelizmente. Poderiam ter pessoas saído de lá e vindo morar melhor, né? Alguns fatores que podem transformar a lista, como o fato de que o censo 2022 não abarcou as favelas em suas pesquisas de uma forma completa. Para lidar com tal questão, o IBGE está construindo uma parceria com a Central Única de Favelas, a CUFA, para completar as pesquisas nesses territórios. Ainda de acordo com Luciane Carneiro, podemos notar na lista das 10 maiores favelas do país uma marca de ocupação territorial do Brasil. Há representações de diferentes regiões do Brasil, no país, no caso. O ranking das 10 maiores favelas do Brasil, pela prévia do censo de 2022, inclui ainda Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, Beiru, Tancredo Neves, em Salvador, Heliópolis, em São Paulo, Paraisópolis, também em São Paulo, Pernambués, de Salvador, Coroadinho de São Luís, Cidade de Deus Alfredo Nascimento em Manaus e Comunidade São Lucas também em Manaus. Né? Os dados preliminares mostram que o Brasil possui mais de 10 mil favelas, onde o censo 2022 estima recensear 16 milhões de pessoas em 6,55 milhões de unidades habitacionais. Confira abaixo a lista de favelas por número de domicílios pelo Jornal Diário do Rio, com base nos dados preliminares do censo 2022, 2 pontos. Claro que eu não vou ler todas aqui, é muita coisa, né? Ele tem uma série de locais de consulta aqui, que são publicações,
que você vai ver lá no link das outras palavras, e eu termino por aqui. Então, olha bem, esse assunto é um assunto que nós todos não dominamos, tá? Nós não temos noção. E se a gente não estivesse apenas falando, se a gente estivesse filmando lá dentro e as pessoas vendo o que está acontecendo, inclusive os momentos de agrura, as questões sanitárias, a questão de épocas de chuva, deslizamento, as questões às vezes, de morte por falta de tratamento, por falta de esgoto inadequado, doenças, endemias que tem dentro desses lugares, seria muito mais complicado olhar para isso aí. Então, nós temos que torcer para que o governo faça tenha a capacidade de fazer esse recenseamento e que a gente possa, o Brasil como um todo, possa olhar para isso e pensar em soluções. Muito obrigado por você ter dado essa atenção para mim aí, para o nosso vídeo, né? Comente, deixe aí seu like, passa esse vídeo para frente, visita esse site Outras Palavras, né? Que trouxe essa matéria. Eu vou até ler aqui de novo o nome da matéria para que, caso você queira ler, né? O Censo 2022 e as favelas do Brasil, no portal Outras Palavras, um texto de Kaique Azaiel. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto muito importante, tá bom? Eu estava lendo aí, agora eu estou vendo a imagem que vocês estão vendo. Então, até o próximo pontuando. Dá o like nesse vídeo, assina o canal, tecla lá no sininho para que você seja avisado toda vez que a gente colocar vídeo novo. A gente tem tentado fazer mais vídeo com assuntos mais diversificados. Eu espero que vocês estejam gostando. Participe se vocês quiserem que alguma coisa seja comentada, a gente pode pesquisar, ou se você tiver algum material de pesquisa que não seja imenso, né, mas que seja razoável de ser lido e debatido e comentado aqui no canal, traz aqui pra gente. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando. Now